cumprimentar todos os nossos queridos amigos que nos veem e ouvem através desta plataforma. Cá estamos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, baseado exatamente nas lições deste trimestre. Quero cumprimentar o meu querido amigo Jorge Bessa. Olá, Jorge, tudo bem? Contigo? E olá, boa noite. Um grande abraço. É um prazer sempre estar contigo. Tudo bem. Obrigado. Portanto, e enfim, o trabalho técnico do nosso querido amigo Guedes. Portanto, vamos então estudar em conjunto, portanto, a Palavra de Deus, que, portanto, tem por título, portanto, a sarça ardente. Jorge, queres dizer algumas palavras introdutórias sobre esta introdução da lição? Em primeiro lugar, portanto, é uma lição que vem do livro do Êxodo, portanto, é a grande viagem que o povo de Israel fez e que está enquadrada também numa situação que é a libertação da escravidão e, entretanto, esta libertação tem como autor o nosso bom Deus e que, através de um homem que realmente é quase ímpar na nossa história humana, Moisés, portanto, é feita esta viagem de libertação. E há aqui um fenómeno, realmente, que aconteceu logo no princípio, com uma sarça que ardia e não se consumia, que realmente revela o poder de Deus e a forma como Deus muitas vezes trabalha connosco através de uma situação para além do normal e que nos faz realmente ver que ele é acima de todas as coisas. E é interessante pensarmos, quando isto aconteceu, quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, Moisés já tinha 80 anos. E ele tinha vivido até aos 40 anos no Egito, tinha tentado, pelas suas capacidades, que ele era um chefe militar, ele foi educado para ser o faraó seguinte, né? Ele foi educado nas letras e nas artes dos egípcios e nas artes da guerra, ele era um líder. E ele, como sabemos, conhecemos a história, ele estava convencido que era pela capacidade dele que ele ia libertar o povo de Israel, né? Mas sabemos o que aconteceu, ele matou um egípcio e teve que fugir. Portanto, foi para o deserto e viveu mais de 40 anos no deserto. Ou seja, quando Deus lhe aparece junto ao Monte Sinai, isto acontece próximo do Monte Horeb, no Monte Sinai, Moisés já tinha 80 anos. E é nesta altura, ele já estava preparado, Deus tinha permitido que ele vivesse 40 anos no deserto, a apacentar ovelhas, a cuidar das ovelhas. Parece um trabalho humilhante, um trabalho, enfim, parecia que Moisés estava a perder tempo, mas não, Deus estava a ensiná-lo, Deus estava a prepará-lo exatamente para esta missão, para esta função. É interessante pensar nisto, não é? E a forma maravilhosa como Deus aparece, uma sarça que ardia, mas não se consumia. E Moisés fica maravilhado com isto, não é? É realmente interessante, não é? E revela o poder de Deus e, acima de tudo, a capacidade que Deus tem em falar connosco de diferentes maneiras. Portanto, ao falar desta maneira, com Moisés, portanto, provocou logo em Moisés uma situação de submissão. Ou seja, perante uma situação destas, Moisés certamente percebeu que estava a falar com Deus, e que Deus é um ser superior, que emana todas as situações e não deixa nada por acaso, nem há nada que fique pendurado por pequenas situações. Portanto, Deus é um Deus completo, um Deus que vai à profundidade das situações, e Deus logo aqui na sarça ardente estava a demonstrar que tinha capacidade mais que suficiente para que Moisés tivesse fé absoluta. E, portanto, não havia nada portanto, que pudesse obstar a questão que Deus agora pretendia fazer e que pediu a Moisés, que era libertar o seu povo da escravidão do Egito. Claro, nós conhecemos a história e mais adiante iremos falar nisso, né? Ele dá desculpas, ele dá 4 desculpas, ele não tinha vontade de ir, achava, portanto, que não era a pessoa indicada para ir, e Deus responde a todas as questões, a todas as dúvidas e perguntas que Moisés faz, e ele acaba por ir, né? Portanto, é interessante, voltando aqui aos 40 anos que ele viveu no deserto, portanto, entretanto, não foi tempo perdido, porque ele escreveu o livro de Jó e o livro de Gênesis. E como sabemos, depois escreveu os outros livros do Pentateuco, não é? Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Mas neste período que esteve no deserto, ele escreveu estes 2 importantíssimos livros. O livro de Jó, conhecemos a história, e o livro de Gênesis, não é? E teve visões de Deus
sobre a criação, sobre a queda, sobre o dilúvio, sobre a vida dos patriarcas e, portanto, em suma, o plano da salvação, não é? Deus deu-lhe informações e visões sobre tudo isto, não é? Assim, Moisés foi instrumental em transmitir a toda a humanidade o verdadeiro conhecimento do Deus vivo, o nosso Criador e sustentador, e o conhecimento sobre o que Deus está fazendo diante do pecado que causou estragos neste planeta. Moisés foi usado por Deus para transmitir o conhecimento de Deus à sua geração, ao povo de Israel, e isto também para nós. Nós hoje também somos beneficiados quando lemos este livro. Claro, e nós temos aqui um paralelo que é interessante nós explorarmos, que é o seguinte: nos primeiros 40 anos, Moisés foi dotado de conhecimento humano. Ele foi um verdadeiro general, ele foi, portanto, há relatos que dizem que ele foi inclusive um arquiteto de renome, porque há monumentos que têm a assinatura de Moisés. Portanto, o que quer dizer que ele era um homem dotado de muito conhecimento. Claro. E, portanto, neste conhecimento que ele tinha, ele estava preparado para ser, nestes primeiros 40 anos, já estava preparado para ser faraó. Ou seja, o dirigente máximo da maior potência no mundo naquela altura. E na segunda fase, portanto, nos segundos 40 anos, através desta situação que nós muitas vezes dizemos que Moisés teve 40 anos no deserto e que esteve 40 anos assim um bocadinho abandonado e numa situação um bocadinho quase desleixada, a andar com as ovelhas, nós no relato bíblico não temos isso, porque quando nós sabemos que Moisés escreveu o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, em primeiro lugar, para se escrever o livro de Gênesis, tem que se ter uma relação intimista com Deus, de tal forma que se perceba o início, que se perceba como é que Deus fez todo o céu, todo o universo. E, portanto, não é um homem qualquer, ali no meio de um arvoredo ou no meio de um pasto, que simplesmente vai ter estas ideias. Portanto, este homem, além de ser pastor de ovelhas, ele teve tempo mais que suficiente, portanto, foi-lhe concedido tempo para ele estudar e para ele ter um relacionamento, porque só através de um relacionamento puro e bastante intenso é que ele foi dotado de capacidade para escrever um livro de Gênesis. Ainda hoje o livro de Gênesis é estudado pelos maiores teólogos e todos os teólogos encontram maravilhas no livro de Gênesis. E depois há outra situação que é ainda por cima dos livros mais bonitos da Bíblia, que é o livro de Jó, que é um livro que revela a relação de Deus com o universo e a relação de Deus connosco, e onde aparece inclusive perdão, aquela história da forma como o diabo portanto, exerceu a sua função sobre Jó. Nós conhecemos o poder do mal no livro de Jó. Portanto, mais uma vez revela a intimidade que Moisés tinha com Deus para ser dotado deste conhecimento e pô-lo em escrito. Portanto, Moisés, além de saber escrever, além de saber ter um relacionamento intimista com Deus, ele tinha uma reverência muito perfeita em relação a Deus. E temos até inclusive na situação do Êxodo, uma situação que é ímpar. Quando Deus diz para ele fazer o tabernáculo, as medidas, aquelas situações todas, é porque Moisés tinha capacidades mentais, de estudos, para conseguir fazer uma obra daquelas. Não era qualquer um que podia fazer a obra que Deus instituiu para ser feita. E não era qualquer um que podia comandar aqueles milhões de pessoas da forma como foram comandados. Portanto, Moisés tinha, todo o contexto de Moisés era abrangente em todas as áreas, quer na área militar, da organização militar, da organização de tropas, e nós temos aqui quase a configuração do povo de Israel como brigadas organizadas, portanto, cada filho de Jacó tinha realmente a sua tribo e era organizada de uma forma perfeita, e nós temos este contexto de Moisés que ganha este conhecimento todo, quer nos primeiros 40 anos, quer nos segundos 40 anos, no relacionamento intenso que ele tem com Deus. E depois está preparado para os últimos 40 anos, que é realmente a viagem que ele enceta e que nós vamos conhecer agora neste trimensário. Claro. Portanto, ele já tinha a
preparação que ele teve no Egito, né? Estava a ser preparado para ser o futuro o faraó, né? Portanto, e depois então, mas faltava-lhe mais qualquer coisa, que é essa qualquer coisa que falta, que Deus acrescenta nos 40 anos que ele passou no deserto, nessa íntima comunhão com Deus. Deus capacitou para a missão que ele ia realizar, não é? Com certeza que a preparação, os estudos, portanto, aquilo que ele aprendeu no Egito, com certeza que foram úteis em alguns aspectos. Ele estava a ser educado para ser um líder. Portanto, isso tenha sido útil, com certeza, na formação da personalidade, do caráter de Moisés. Mas agora, era fundamental, mais que tudo isso, mais que a preparação intelectual, e muitas das coisas que ele aprendeu no Egito eram coisas sem interesse, né? Ele teve que aprender os ídolos do Egito, a religião do Egito, que era idólatra, né? Que tinha vários deuses, como nós sabemos, era uma religião politeísta. Tudo isso ele teve que desaprender. E isso foi uma perda de tempo, né? Ele teve para aprender coisas que não interessavam para nada, né? Porque nós sabemos que no Egito o faraó era o representante dos deuses, né? Era adorado como um deus, né? Fazia parte portanto, do panteão dos deuses egípcios, né? Portanto, isso ele teve que desaprender, não é? Porque isso não interessava para nada. Mas é nestes 40 anos no deserto é que ele vive intimamente com Deus, cuidando das ovelhas, portanto, tendo atenção pelas ovelhas, cuidado e amor pelas ovelhas. Ele é aí que Deus o prepara exatamente para liderar todo aquele imenso povo, o povo de Deus, que Deus queria libertar do Egito, não é? Portanto, Deus capacita as pessoas. Podemos até nem ter muitos dons, podemos não ter muitas capacidades, podemos achar até que, enfim, olha, o Senhor escolhe outro, que eu não sou a pessoa mais indicada, como Moisés acabou por dizer também, né? Mas Deus capacita as pessoas. Nós temos aqui uma situação. Temos aqui uma situação. Sem dias. Portanto, eu estava aqui a abordar agora outra situação, que Moisés é dos poucos humanos que consegue falar diretamente com Deus. Deus fala diretamente com Moisés e Moisés fala diretamente com Deus. Portanto, isto não é obra do acaso, é obra do relacionamento e de uma situação ainda maior. É que Moisés tinha uma reverência, uma postura de reverência a Deus de tal forma elevada que Deus punha-se a falar com ele no direto, portanto, numa situação direta. Portanto, era uma conversa como nós estamos a ter aqui os dois. Portanto, Deus conversava com Moisés e Moisés conversava com Deus desta forma que nós estamos aqui a conversar. E Deus, eu conhecendo, eu e tu conhecendo, e toda a Igreja conhecendo que só através de santidade é que nós conseguimos ter um relacionamento com Deus direto, de uma santidade muito elevada, nós vemos isto, que Moisés tinha esta santidade e ele realmente torna-se ímpar no contexto humano, exatamente porque ele elevou a sua dimensão a um ponto em que ele respeitava Deus acima de todas as coisas. Deus estava sempre em primeiro lugar. A situação que nós encontramos agora, de ele dizer a Deus, eu tenho este defeito, eu tenho isto, ó Pai, vê lá que eu tenho... Porque ele tinha receios, ele era humano e tinha receios, porque ele conhecia o povo do Egito, ele conhecia os faraós e conhecia a maldade daquele povo e conhecia que aquele povo era um povo completamente idólatra. E, portanto, ele não se achava em condições perfeitas para fazer o trabalho, porque ele via que era um trabalho que tinha que ser santo e, acima de tudo, cheio de honra e louvor a Deus, e que ele tinha medo de falhar. E, portanto, ele pedia a Deus ajuda, mas ele não se negou a fazer a vontade de Deus. Ele somente disse que não tinha, pronto, não sabia falar muito bem, tinha alguns receios de companhia, gostava de estar acompanhado, e Deus arranjou-lhe a companhia. Claro. E a lição, quando eu dizendo aqui que portanto, quem lhe apareceu foi o anjo do Senhor. Poderemos tirar conclusões, portanto, precipitadas quando vemos isto anjo do Senhor. Não era um anjo qualquer. Em muitas situações da Bíblia isto acontece. O anjo do Senhor refere-se, portanto, a uma pessoa divina, neste caso Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que apareceu, foi o nosso querido Salvador Jesus, que apareceu a Moisés na sarça ardente, não é? O anjo do Senhor. Vemos também o anjo do Senhor a aparecer a Gideão. Portanto, o anjo do Senhor, que era Deus, que era Jesus. Aparece a Gideão também, aparece a Josué.
Portanto, há várias situações na Bíblia em que esta expressão aparece. E que depende do contexto, né? Porque anjo do Senhor não é um anjo qualquer. Os outros também são anjos do Senhor, mas neste contexto, portanto, o anjo do Senhor refere-se a uma pessoa divina, à pessoa de Jesus, o nosso Deus, não é? Portanto, é este anjo do Senhor que aparece a Moisés na sarça ardente, diz aqui a lição que era o próprio Senhor Jesus, falando com Moisés de dentro da sarça, não é? E Moisés fica espantado, porque vê a sarça arder e não se consome, e quando ele se aproxima, Deus, Jesus, diz-lhe, tira, não tem cuidado, tira os teus pés, tira as tuas sandálias, porque, portanto, a terra em que tu estás é terra santa, não é? Portanto, e Moisés, enfim, quando ouve a voz de Deus, deve ter ficado assustado, não é? Quando deve ter ficado assustado. E então é aqui que se estabelece este diálogo que nós já referimos, entre Deus, entre Jesus, portanto, e Moisés. E que ele apresenta as suas desculpas, não é? O anjo do Senhor. E é interessante também que o povo de Israel, já Deus considerava o povo de Israel que estava no Egito, um povo escravizado, como o meu povo. Ainda não tinha sido feita a aliança, portanto, o povo ainda não tinha saído do Egito, mas Deus já dizia aqui a Moisés, no diálogo que teve com ele, Deus chama-o de meu povo, o meu povo. Deus ama-nos, portanto, antes que nós o amemos a Ele, portanto, ele até em relação à salvação, nós sabemos isso, não é? Claro, mas Cristo nós morreu também por nós. temos no relato bíblico que o meu povo vem da situação em que existe Abraão, existe Jacó, Isaac e Jacó, e portanto na aliança que Deus faz com Abraão, com Isaac e com Jacó, este povo já faz parte dessa aliança. E portanto é o meu povo em função dessa sequência. Embora neste momento estivesse em escravatura no próprio Egito. Mas, agora, saltando agora para a lição seguinte, o nome do Senhor, há uma situação aqui nesta lição que revela a preocupação que Moisés tinha. Moisés, a preocupação que teve foi como é que eu vou falar a um povo que é completamente idólatra, de um Deus que é soberano, que eu conheço, que eu sei que há, que existe e que é verdadeiro, mas aquele povo não reconhece. Perdão, como é que eu vou falar a este povo de um Deus que eles não conhecem? E Deus diz-lhes simplesmente, eu sou o que sou. E, portanto, eles vão ver quem eu sou. E, portanto, através das deliberações que Deus deu a Moisés, iria ser demonstrado ao faraó que Deus era superior a todas as situações que podiam ser imagináveis naquele povo, embora aquele povo fosse o maior, portanto, os campeões, ou seja, fosse o povo mais nobre de toda a terra. E, portanto, iria ser demonstrado que havia um Deus que é superior a todos os deuses que eles adoravam e que era o Deus soberano e todo-poderoso. E aqui o Moisés tem esta dúvida: como é que eu vou apresentar, né, perante a situação que eles tinham de idolatria completa, não é? Claro. Deus apresenta-se a Moisés, diz aqui a lição, que Deus se apresenta a Moisés como Yahvé, ou Jeová, que literalmente significa eu serei o que eu serei, ou eu sou o que sou. Portanto, é o que significa exatamente, é o famoso tetragrama, né? Que mais tarde depois foram acrescentadas as vogais para se tornar mais fácil a sua pronúncia, a sua leitura, né? Portanto, Yahvé, Jeová, que muitas vezes diz aqui nas Bíblias em inglês e também na nossa, é traduzido como Senhor. Quando nós às vezes lemos na Bíblia a palavra Senhor, o que lá está é Jeová, é Yahvé. Portanto, e que é traduzido, e que é, portanto, aí é colocada, portanto, esta palavra Senhor, né? Portanto, uma pista útil está em Êxodo 6.3, onde Deus declarou: aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, portanto, Yahvé, Jeová, não me dei a conhecer a ele. Embora diz aqui a lição que eles já conhecessem o nome Jeová, o nome Yahvé, mas não conheciam o verdadeiro significado deste nome. E a lição diz que o significado deste nome, Yahvé, Jeová, aponta para o facto de que ele é o Deus pessoal, o Deus do seu povo, o Deus da aliança, o Deus que deseja um relacionamento íntimo conosco. Não apenas o Deus Todo-Poderoso, que, enfim, que assusta, que as pessoas podem ter, enfim, uma reação de receio,
portanto, que é o Deus Todo-Poderoso, tem todo o poder, mas ele apresenta-se aqui como Deus pessoal, um Deus que deseja um relacionamento íntimo connosco, o Yahvé, o Jeová, né? É isto que a lição diz, não é? Porque Portanto, também Deus, havia, o Deus de todas as pessoas, claro, o governante do universo. claro, e havia também aqui numa situação relacionada com o conhecimento de Moisés. Moisés sabia que também havia um nome que portanto, era colocado a Deus como Elohim, o Deus Elohim, Todo-Poderoso, o Deus do Universo, o Deus que governava todo o Universo e Criador de todas as coisas. E perante esta claro, claro. situação, há aqui um pormenor que é importante nós salientarmos, que Moisés tem esta dúvida, porque ele diz, como é que eu vou demonstrar? Vou demonstrar portanto, dirigente mundial desta nação, que é o faraó, vou-lhe mostrar que tu és um Deus pessoal ou és o Deus todo-poderoso, aquele que dominas tudo. E, portanto, aqui percebe-se que Moisés tem esta dúvida em função do conhecimento e da intimidade que ele tinha com Deus. Portanto, ele conhecia o Deus pessoal, o Deus que lidava com ele, o Deus que interagia com ele, mas ele também sabia que aquele mesmo Deus era o Deus que tinha criado todo o universo e era o Deus que tinha sido o criador de todas as coisas. E, portanto, como é que ele iria apresentar isto? E aqui ele arranja, perdão, arranja as desculpas, não é? Ele aqui arranja as desculpas exatamente para que Deus arranje uma maneira de ele poder enquadrar-se melhor na forma de que ele ia atuar. Portanto, esta aqui, eu acho que é a posição que qualquer general, qualquer dirigente deve ter. Ó pai, eu sei, mas os outros não sabem. Como é que eu me devo postar? Como é que eu devo fazer? Como é que eu me devo orientar? Claro. Portanto, como a lição diz aqui na parte final, Yahvé, Jeová, busca a proximidade e intimidade com todos os que se entregam a ele, não é? É este o seu desejo e o melhor que temos a fazer é exatamente aceitar este companheirismo com o nosso Deus, porque a nossa vida será muito mais plena, muito mais, enfim, feliz, e por fim teremos a bênção de herdar a salvação, porque entraremos no céu pelos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos, não é? É importante, importantíssimo cada um de nós ter um relacionamento com este Deus, com este Jeová, com Jesus. Mas a lição continua a falar e agora vamos abordar aquilo que já abordámos há pouco, enfim, resumidamente, que são as 4 desculpas de Moisés. Não é, Jorge? Moisés não tinha muita vontade de vir, não é? Ele dá aqui 4 Quer dizer, desculpas. ele tinha receio porque ele conhecia as capacidades dos faraós e percebia que os faraós eram completamente idólatras e, portanto, não iam aceitar nunca situações de numa novidade de um Deus que eles Claro, não conheciam nem veneravam. E, portanto, o Moisés aqui tem essa dificuldade de perceber que Deus tem mecanismos para convencer e para demonstrar a quem quer que seja a sua realidade e a sua verdade. E, claro, portanto, nós só temos é que estar dependentes da vontade de Deus, porque estando dependentes da vontade de Deus, nós percebemos logo na forma como somos inspirados e somos, portanto, movidos nos nossos pensamentos, nós percebemos que há um Deus superior que nos orienta e portanto, que claro, nos vai canalizando e nos vai orientando. E, claro, portanto, claro, Moisés só tinha que se pôr à disposição de Deus. E Deus dá-lhe exatamente as ferramentas das mais naturais que possam existir. O próprio cajado dele, que era um simples pau, claro, passou a ser um instrumento, uma ferramenta para poder demonstrar as capacidades divinas. claro, Depois, incluindo o próprio corpo de Moisés. A própria mão de Moisés, portanto, a situação claro, da própria mão, é demonstrativa de que Deus poderia utilizar todas as situações, quer através de situações físicas, quer através da própria pessoa de Moisés, para convencer o faraó. claro, Moisés só tinha que estar segundo a vontade de Deus e dizer aquilo que Deus lhe tinha dito para fazer. claro. Ele teria que se apresentar diante dos líderes judeus, dos líderes israelitas lá no Egito, e, portanto, apresentar estes sinais se eventualmente eles começassem a questionar a autoridade de Moisés para falar aquilo que falava e a dizer aquilo que dizia.
E Deus pede exatamente, Deus diz a Moisés para tirar, como referiste, né? Para tirar o seu cajado, o cajado transforma-se em serpente, a seguir diz para ele pôr a mão dentro do seu seio, e quando ele tira a mão está leprosa, depois vai pôr a mão, e se fosse necessário, Deus diz aqui que faria um terceiro milagre, que seria transformar a água em sangue, né? Portanto, se eventualmente eles não acreditassem, não aceitassem as palavras de Moisés. E foi uma das pragas. E foi uma das pragas foi a água ser transformada em sangue. Exatamente. Mas voltando aqui às desculpas de Moisés, ele realmente não acredita nas suas capacidades. Quem sou eu? É a primeira pergunta, é a primeira desculpa que ele apresenta. Eu? Porquê eu? Quem sou eu agora para portanto, exercer esta função, esta missão? Depois ele pergunta a Deus o seu nome, né? A terceira, e se eles não acreditarem em mim? Ele duvida exatamente que os líderes, ele bem conhecia o seu povo, no seu próprio povo. E se eles não acreditarem em mim? E a quarta objeção é que ele diz, olha, não sou eloquente. Não sou suficientemente eloquente. E depois ele acaba até por dizer que, Senhor, escolhe outro. Portanto, e então aí que Deus diz que vai já, portanto, enviar o seu irmão para ir ter com ele, o seu irmão Arão. E a lição diz exatamente isso mesmo. Senhor, ele diz aqui, Senhor, envia outra pessoa. Em resposta, Deus diz que já está enviando o seu irmão Arão para encontrá-lo e apoiá-lo. Finalmente, então, Moisés silenciosamente concorda e pede a Jetro, o seu sogro, a sua bênção antes de partir para o Egito. Interessante. E há aqui uma situação que Deus, antes dele partir para o Egito, Deus tem um acordo, uma aliança com ele, que é exatamente aquilo que vamos estudar agora na lição, já a finalizar, que é a circuncisão. Ele indica que o povo devia fazer uma aliança e uma demonstração dessa aliança seria a circuncisão de todos os machos. Portanto, todos os machos, ou seja, todos os homens, deviam ser circuncidados. E Moisés aqui tem uma falha grave. É uma falha bastante grave. Eu não sei se é a questão de ele ser pai que o moveu de alguma compaixão pelo filho, ou se foi simplesmente uma daquelas situações que pá, Deus, eu faço tudo menos isto, não é? Portanto, há situações em que nós temos estas coisas. Pai, eu faço tudo, mas isto é um bocado difícil para mim, isto é um bocado coisa. E, portanto, pode estar neste rol. Mas foi uma falha grave, mas também demonstra uma questão, que é fundamental. Moisés estava bem casado. A esposa dele era uma esposa realmente vertical e era uma esposa que não deixava o marido falhar sobre situação nenhuma. E, portanto, isto aqui também é uma demonstração que nós devemos ver que um grande homem, um homem de Deus, tem que ter a companhia de uma mulher que saiba ser mulher de Deus também. E, portanto, Zípora foi exatamente este exemplo. Não deixou que Moisés falhasse, porque havia, se Moisés falhasse, ele nem sequer ia ser o indivíduo escolhido para libertar o povo, porque Deus iria, diz a Bíblia, que estava à procura dele para o matar. Sim. Não é? Ele parece exatamente uma atitude ameaçadora. E ameaçadora. Diz aqui o Espírito de Profecia, um dever conhecido. Nós não devemos negligenciar os deveres que nós sabemos que devemos cumprir. E ele não tinha negligenciado este dever. Ora, ele tinha que ser o primeiro a dar exemplo. Ele ia ser o líder do povo. Ele tinha que ser o primeiro a dar o exemplo. Todos olhariam para ele, não é? Portanto, ele falha aqui gravemente, não é? E por isso é que o anjo aparece numa atitude ameaçadora, não é? Mas como sabemos... E é demonstrativo... A mulher toma a iniciativa e resolve o problema. Exatamente. E é demonstrativo aqui que há coisas que nós não devemos condescender. No nosso relacionamento com Deus, há situações que nós devemos, tudo o que é aliança, tudo o que é princípio da aliança, nós devemos respeitar como condição única. E, portanto, é um alerta que nós temos aqui nesta história, para nós termos alguma atenção, eu pessoalmente e cada um de nós, devemos ter atenção que as alianças com Deus devem ser alianças solenes. Portanto, e devemos ter esse cuidado, porque podemos muito bem perder a nossa vida espiritual
e a nossa salvação eterna, por descuido de não levarmos a sério todo o princípio da aliança que Deus tem connosco. Claro, claro. Devemos ser cumpridores, enfim, dos nossos deveres para com Deus, não é? E Moisés aqui falhou, não é? Moisés aqui falhou neste aspecto, mas vá lá que a situação foi ultrapassada, foi resolvida. Não, e Deus, sabemos exatamente o grande amor que Deus tinha por Moisés, não é? Embora, portanto, o anjo tivesse aparecido numa atitude ameaçadora, porque havia realmente uma falha grave de Moisés que Moisés tinha negligenciado. Portanto, isto pode ser e é um pecado grave. Quando nós temos um dever, por pequeno que seja, que nós sabemos que devemos cumprir e não cumprirmos, se formos negligentes, Deus não ficará satisfeito connosco, não é? E é um cuidado que nós devemos ter bastante grande, e eu, para mim, falo, a primeira pessoa que tem que ouvir esta situação sou eu, da atenção que nós temos que ter em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias na nossa aliança com Deus devem estar elevadas ao mais elevado grau. E nós sabemos que Moisés teve um segundo defeito, uma segunda situação que o penalizou também. Esta aqui não o penalizou porque Zípora permitiu que Moisés cumprisse a ordem que Deus tinha pedido, e, portanto, foi cumprida a ordem, portanto, e o próprio filho foi circuncidado e não houve qualquer problema. Mas há situações na nossa vida que nós temos de ter cuidado, porque os pormenores, a circuncisão revelava uma situação de aliança que era retirar uma situação de falta de zelo e de falta de respeito perante as considerações que Deus dá. Se Deus diz que é assim, quem somos nós para dizer que as coisas não são assim e são de outra forma? Quem somos nós para condescender com situações que Deus diz para cumprirmos? Portanto, a forma que Deus fala connosco, é um privilégio Deus falar connosco diretamente, que Moisés tinha este privilégio, Deus não havia dúvida. Portanto, nós hoje, se tivéssemos este privilégio, também perguntávamos ao Pai, posso fazer isto? Ao Pai, e aquilo, também posso fazer? Aquilo, portanto, o povo tem esta tradição, eu posso respeitar esta tradição ou corto radicalmente com a tradição? E, portanto, Moisés tinha esta prerrogativa. E tendo esta prerrogativa, Deus foi assintoso. Diz assim, é assim. E, portanto, tu tens uma relação comigo direta. Não há dúvidas nenhumas naquilo que eu pretendo, nem naquilo que eu quero. E, portanto, Moisés, tu és a ferramenta que eu estou a utilizar. Portanto, faz aquilo que eu te peço para a salvação tua e salvação de todos aqueles que estão em escravidão. E esta deve ser a nossa postura também. É fazermos tudo para a nossa própria salvação e para a salvação daqueles que nos rodeiam. Não, sem dúvida, é isso mesmo. É isso mesmo. Olha, foi um prazer estar aqui contigo e com os nossos amigos, nossos queridos amigos. Portanto, que Deus os abençoe a todos e nos ilumine e nos guie nos seus caminhos. E vamos continuando estudando estas lições, que são enriquecedoras para todos nós. Meu querido amigo Jorge, queres terminar com algumas palavrinhas? Terminava com esta parte final que estava a conversar, que é exatamente a importância de nós fazermos a vontade de Deus. E a importância de todos aqueles que nos rodeiam também estarmos imbuídos do mesmo sentimento. Zípora é um grande exemplo de companhia que nós devemos ter. É aquela pessoa que não nos deixa falhar. Assim, nós também devemos ser para com aqueles que nos estão próximos, não deixarmos os outros falhar. Quando alguém está a falhar, sermos os primeiros a ir e tentar resolver esse problema dessa falha, para que o relacionamento com Deus seja sempre perfeito no meu próximo e em mim também. Essa deve ser a nossa postura no dia a dia da nossa vida.